Salve pessoal, então agora eu vou te explicar aqui como é que funciona a planilha que você vai estar recebendo referente ao planejamento dietético. Aqui tem um modelo da minha dieta, né, onde aqui tem seus dados, peso, percentual de gordura. Eu não estipulei peso gordo tipo magro aqui porque eu coloquei esses valores aqui agora. Vai ter aqui uma meta a ser alcançada. No meu caso aqui eu coloquei a meta de 10%. No meu caso seria a meta final. Mas se, por exemplo, o seu fosse 20 aqui, né, eu não colocaria 10 direto, eu colocaria cerca de 18 ou até mesmo 17, né? Uma diferença de 1 a 2, de 1,5 a 2% de um para o outro, né? Que seria uma meta de curto prazo. Aqui, geralmente, o valor estipulado, né, de duração inicial, eu coloquei um valor apenas de 4 semanas, só para registrar. Aqui os dados que você pode estar entrando em contato comigo. Aqui a recomendação diária de água, né? E aqui a tabela propriamente dita, onde tem o planejamento. Temos o planejamento 1, que é para os dias de treino, onde você faz treino de musculação, e um planejamento para os dias sem treino, né? Onde você não irá realizar os treinos de musculação, como por exemplo aos sábados e domingos. Se no sábado ou no domingo você treinar e fizer, segue essa. Se no meio da semana você faltar ou não tiver treino, né, com um treino off, você fazer, onde você irá fazer só um exercício aeróbio ou algo do tipo, aí você segue esse planejamento número 2 aqui, onde tem uma quantidade calórica menor, né? Aqui nas tabelas, geralmente, ficam os alimentos principais que eu inseri no seu plano alimentar, né? Por exemplo, aqui aí tem um mamão, onde eu posso substituí-lo por outra fruta que eu queira, né? No caso, mudando apenas as quantidades. Os horários, eu não costumo colocar horário fixo, eu geralmente deixo o horário livre para você montar o seu próprio cronograma, né? Eu não gosto de seguir receitas que como de 2 em 2 horas ou como de 3 em 3 horas, né? Você faz no horário que você puder, se for mais convincente, né? Quanto à ordem das refeições, vocês não precisam necessariamente seguir essa ordem exata que eu coloquei aqui. Isso aqui é apenas uma sugestão. Por exemplo, se eu quisesse fazer a refeição da janta, né, aqui no de jejum, eu poderia fazer. E eu jogaria essa para cá. Ou se eu quisesse jogar essa para a ceia e não comer aqui, eu posso fazer também. Entendeu? Aí no caso, essa aqui seria a minha primeira refeição. Poderia fazer 10 da manhã? Poderia. Aqui no almoço fazer as 2 horas? Poderia, se eu fizesse. Entendeu? A mesma coisa, por exemplo, aqui no arroz, no almoço tem a mesma quantidade de comida, no caso, eu deixei igual. Mas se, por exemplo, aqui fosse 150, né, tirei metade, e eu quisesse jogar para cá, por exemplo, eu sinto mais fome no almoço, eu sinto menos fome no almoço. Aí, por exemplo, por exemplo, eu tenho menos fome durante o período da noite na janta, né? Para não ter que comer esse 250 aqui, que é mais comida, eu posso jogar para cá. E se aqui no arroz fosse, no almoço fosse 150, eu poderia jogar para cá, né? Só troquei a ordem, né? Caso vocês queiram trocar algum tipo de alimento, combinar com outro, por exemplo, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aqui, tem um leite desnatado aqui. Se eu quisesse jogar esse leite para cá, né, e esse leite em pó para cá, por exemplo, eu poderia fazer? Poderia. Aqui já tem um leite em pó. O que eu faria nesse caso aqui? Eu pegaria esses 5 gramas daqui e voltaria para cá, ou seja, aqui ficaria 10. Entendeu? Aí eu eliminaria esse daqui. Aí eu não quero comer a fruta pura com uma colherzinha de chia, mas a castanha. Eu coloco o leite aqui, posso colocar o leite sim aqui. Aí eu posso adicionar um adoçante, o próprio leite em pó, se eu não quiser colocar as 10 gramas aqui, eu posso colocar 5 gramas desse leite, ou colocar 3. Né? Aqui tem uma xícara de café, né? Se eu quisesse acrescentar uma aqui, eu poderia. O café pode, eu deixo liberado assim à vontade. A mesma coisa aqui com as refeições, por exemplo, aqui tem 2 ovos inteiros e 2 claras. Se eu quisesse comer um ovo inteiro aqui e as 2 claras, eu ia ficar faltando, ia ficar devendo um ovo inteiro. Esse um ovo inteiro eu poderia colocar aqui para ficar 2? Poderia. Eu poderia colocar aqui para ficar o peito de frango mais um ovo? Poderia. Eu poderia jogar um ovo para cá e um ovo para cá e ficar sem um ovo aqui só com as claras? Poderia. Então vocês podem brincar com os alimentos que vocês têm disponíveis aqui, desde que vocês tenham esse controle. Por exemplo, se você imprimir, né? Aí tu quer tirar os ovos daqui, tu risca ele aqui
Aí tu escreve aqui, ovo, ovo, outro, entendeu? Tu tirou daqui e colocou aqui. É a mesma coisa se tu quiser fazer essa brincadeira com os alimentos. Você pode fazer desde que você tenha esse controle. Por exemplo, eu não quero comer o feijão dessa janta. Elimino o feijão. Aí eu venho aqui na lista de substituição, na página 3. Procuro o feijão aqui que eu coloquei dentro dos carboidratos. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. 200 gramas de feijão é o equivalente a 100 gramas de arroz. No caso, lá são 100 gramas de feijão, né, que eu coloquei. Ou seja, 100 gramas de feijão ele vai ser equivalente ao quê? A 50 gramas de arroz. Aí, se eu não quero comer o feijão dessa refeição aqui, na janta, né, que é 100, eu elimino ele e aumento mais 50 gramas de arroz aqui. Ou seja, eu comeria 300 gramas de arroz. Ou eu pegaria esses 100 gramas de feijão e trocaria por outra coisa. Deixa eu ver o que eu poderia trocar aqui. Página 3. Poderia trocar por batata doce. Então, 100 gramas de feijão seria o equivalente a 130 de batata doce. 130 não, né, de batata doce. Porque 100 gramas de feijão daria metade de arroz. 5 seria 50. Então, daria metade de batata doce. Né? Ou seja, 130 dividido para 2. 65. Eu poderia comer 65 gramas de batata doce. Ou seja, eu poderia comer, adicionar 250 gramas de arroz aqui na janta, mais, tirando o feijão, né? Mais 65 gramas de batata doce. Entendeu? A gente pode brincar com isso. Se eu quisesse trocar o polenta de milho ou cuscuz, 200, seria o quê? Metade de 200. 100 gramas de polenta de milho aqui. Então, entendeu? E se fosse feijão preto, ó, tá vendo que a diferença é de 20? Em vez de botar 100 gramas de feijão carioca, aqui, ó, aqui tá carioca. A diferença de 20, eu tiraria 20 daqui. Então ficaria 80 gramas de feijão preto. Entendeu? Funciona basicamente assim a lista. Aqui tem algumas considerações gerais, que vocês possam estar vendo depois. Então, deixa eu dar mais uma explicada nessa parte de trocas e substituições aqui. Aí aqui tem algumas opções para carboidratos, proteínas, gorduras, frutas, folhas e aqui bebidas liberadas, né? Limonada, limão, coloca água com limão, uma adoçante, de boa. Aqui tem como fazer. Qualquer tipo de refrigerante zero, né? Desde que tu não beba mais de uma latinha por dia, não lembro quantos ml são uma latinha. Café preto, suco, chá, etc. Né? Aqui aos domingos eu acho interessante que vocês façam uma refeição livre, né? Você pode ter um jantar livre, né? Que vocês podem comer fora sem pesar comida. É apenas comida limpa, né? Tenta dar maneirada. Né? Pode comer um sushi, por exemplo, uma pizza, alguma coisa do tipo, né? Uma sobremesa, fruta, né? Coma bastante saladas, né? E sobremesa pequena, né? Desde que sempre que possível evite, mas se tiver com vontade, não adianta cortar não. Desde que você consiga manter o máximo de tempo possível. Aí aqui eu já deixei até uns pré-prontos aqui que eu fiz, né, algumas opções para ficar mais clara essa parte da lista de substituição aqui. Fica mais fácil, né? No caso aqui, ó, se vocês prestarem atenção, vou usar só como exemplo de carboidrato. Né, que eu até coloquei aqui para as refeições principais. 100 gramas de arroz, eu deixei calcular tudo como se fosse 100 gramas. E 100 gramas de arroz é a mesma, se por exemplo, se no seu cardápio fosse 100 gramas de arroz, como aqui não está 100, por exemplo, aqui é 150, no principal, né? E aqui está 200. Isso aqui é o meu padrão. Aqui eu deixei como padrão 100. 100 gramas de arroz é a mesma coisa que tu colocar 100 gramas de arroz integral. Não pode ser branco ou integral. Se tu quisesse colocar macaxeira, ao invés de colocar 100, tu poderia botar 90 gramas de macaxeira. Se fosse batata doce, 130. Note que na batata doce a quantidade é um pouco 30 gramas a mais do que seria de arroz. Se fosse macarrão, seria a mesma quantidade do arroz. Por exemplo, no meu caso, 250 gramas de arroz, eu poderia trocar por 250 gramas de macarrão branco, ou branco não, macarrão normal ou macarrão integral. Se fosse batata doce, ou seja, a batata doce tem um adicional de 30 gramas a mais do que o arroz. Aí posso fazer aqui no meu seria 250 gramas de arroz, aqui de arroz. Eu sei que 100 gramas de arroz é igual a 130 de batata. Ou seja, tem um acréscimo
um acréscimo e um de 30. E aqui no meu são 250, ou seja, em vez de ser 100 redondo igual aqui, tem um acréscimo de 50. Ou seja, eu faço um somatório dos acréscimos aqui, ó. 30 mais 50 daria 80. Ou seja, de batata doce eu poderia ingerir 50, fazer com um acréscimo. 130 mais o acréscimo de 50, 180. 280 gramas de batata doce. Eu poderia fazer esse acréscimo. Tem aqui as outras opções, por exemplo, 100 gramas de frango. Né? Lá pela planilha, 100 gramas de frango, cadê? Aqui, que é com proteína. Segue o mesmo raciocínio para todos aqui. É que eu só utilizei, só mudei que foi, botei para proteína. Mas 100 gramas de frango ó, é equivalente a 100 gramas de carne magra, né? Pode ser patinho, um colchão mole, entre outros. Ou seja, tem um acréscimo de 20 gramas aqui. Né? Aí eu coloquei assim, e digamos que lá no meu planejamento principal não é 100 gramas de frango, é 50. Né? Eu coloco 50 gramas de frango, será igual a que quanto de carne eu poderia trocar. Faz uma regrinha de 3, ó, 100 gramas de frango, então seria 100 gramas, né, fazendo regra cruzada, né, 50 multiplico com 1 de baixo aqui, é que eu quero o equivalente de carne, eu botei aqui equivalência de frango, né, 100 gramas de, igual tá na planilha, 100 gramas de frango, x é igual a 200 gramas de carne, né, multiplicando por 50, que é o de cima aqui, daria igual 6.000. Eu divido 6.000 por 100, né, daria 60 gramas, ou seja, eu poderia trocar essas 50 gramas de frango aqui para 60 gramas de carne, por exemplo. Aqui eu estou usando queijo como exemplo. 100 gramas de queijo é igual a 150 gramas de peixe, aqui na tabela. Eu coloquei. Ó, 150 de peixe é igual a 100 gramas de queijo, nesse cálculo. Aí, ó, 70 gramas de queijo seria quanto de peixe, né, por exemplo? No meu principal não tem 100 de queijo, tá 70. Aí eu não quero comer queijo, eu quero comer peixe. Eu quero trocar 70 gramas de queijo por peixe. Quanto de peixe eu coloco? Tu pega 100 que é o que está na tabela, né, o de base, 100x, né, que já estou fazendo cruzado aqui, ó, 100 fazendo cruzado, né, eu quero saber quanto de peixe, né, multiplico cruzado, 100 pelo peixe, né, no caso é x, e o 150 de peixe aqui eu multiplico cruzado pelo queijo, que tem 70, é 150 vezes 70, e fica 100x. Então 100x igual 150 de peixe multiplicando pelos 70 gramas de queijo, que dá esses 10.500 aqui. Vou fazer aqui junto. 150 vezes 70. Caralho. 70 dá os 10.500. Multiplicando esses dois valores. Eu passo o 10.500 multiplicando aqui, dividindo, né? Então eu divido 10.500 por 100. Dá aqui a 105 gramas. Então 10.500 dividido por 100, né? Dá 105 gramas. Ou seja, eu poderia pegar esses 70 gramas de queijo aqui e convertê-los para 105 gramas de peixe. Entendeu? Ou seja, seria a mesma coisa que eu comer esses 70 gramas de queijo. Usando outro exemplo aqui, lá na minha dieta, botei aqui, ó, 50 gramas de frango. Né? Eu botei equivalência. E como é que eu fiz essa equivalência aqui? Em vez de eu colocar os 100 gramas aqui de frango, que eu tenho lá na planilha, que é o principal, né? Ele daria, cadê? Camarão, né? 180. Eu só fiz metade aqui, ó. Ó. Tirei metade de 100, 50. Tirei metade de 180 de camarão, deu 90. Aí eu botei aqui assim, não quero comer, digamos que no principal lá da sua planilha tá 50 gramas de frango. Não quer comer 50 gramas de frango, tu quer comer só 25 gramas. Aí eu baixei para 25 gramas. Aí quanto eu poderia trocar essas 25 gramas por camarão? Mesma coisa, faz cruzado. Multiplico 50 aqui por x, o 90 com 25. Ó. Então 50x, 90 vezes 25 dá 2.250. Aí depois faz o contrário, dividindo.
eu pego os 2.250 e divido por 50, igual a 45, ou seja, eu poderia trocar esses 25 gramas de frango por 45 gramas de camarão, entendeu? Aqui um outro exemplo, ó. Coloquei aqui no cardápio principal, temos 200, seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Em vez de ter 250 de arroz aqui, teria 200 de batata doce. Aí eu quero converter essas batatas doces para arroz branco, né? Quanto seria isso? É só pegar os 200 gramas de batata doce, igual, eu não sei quanto de arroz vai dar, então eu coloco X de arroz. Aí eu pego lá na tabela, que 130, igual aqui tá na tabela, ó. Cadê batata doce? Aqui, ó. 130 de batata doce é igual a 100 de arroz, ó, tá vendo aqui, ó? 100 gramas de arroz é igual a 90 de macaxeira, ou 130, ou 100. Então, 100 gramas de arroz é a mesma coisa que 130 de batata doce. Eu coloco aqui 130 de batata doce igual a 100 gramas de arroz. Só que eu quero converter 200 gramas de batata doce para 200 gramas de batata doce para eu não sei quanto de arroz. Eu pego 130 da batata doce, né, que eu vou multiplicar cruzando. Então, eu vou pegar o x vezes 130, 130x. 200 vezes 100, 20.000. Divido, né, x igual a 20.000 dividido por 130, dá isso aqui, ó, 153,8. Né? Ou, como é 0,8, eu posso arredondar 153 para 154 gramas, ou seja, em vez de eu comer 200 gramas de batata doce, eu irei comer 154 gramas de arroz. Agora, fazendo o contrário, seria 200 gramas de arroz. Eu quero transformar para batata. Eu pego a mesma coisa, eu vou lá na tabela de base, pego lá 100 gramas de arroz. Não é igual a 130 de batata doce, igual a gente viu aqui em cima. 100 gramas de arroz é igual a 130 de batata doce. Né? Multiplico cruzado, 100x, porque é o 100 tá aqui de arroz, eu quero transformar batata. A batata eu não sei. Regra de 3, eu não sei, então fica 100x. O 200 de arroz, que é o que eu tenho principal, eu sei, então eu vou multiplicar ele pelo 130. 100x, né, vezes 200 vezes 130 dá 26.000. Eu divido esses 26.000 por 100, igual a 260 gramas de batata. Ou seja, 200 gramas de arroz é equivalente a 260 gramas de batata doce, ou batata normal. Entendeu? Aqui, ó, 250 gramas de arroz. Aí, aqui eu só tô fazendo, né, que a diferença de 100 gramas de arroz para 130 de batata doce, né, teve um acréscimo de 30, né? Ou seja, a cada 100 gramas de arroz eu posso colocar 130 de batata doce, né? Ou seja, eu vou aumentando 130 aqui nessa situação. Entendeu? Deixa eu ver se dá quanto tempo tem aqui. Deixa eu fazer mais um aqui. Aí com gordura seria a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, 100 gramas de abacate é igual a 200 gramas de pasta de amendoim. Olha, é que eu coloquei, ó, outros, né? Uma colher de sopa de azeite é igual a uma colher de sopa de óleo de coco. Né? Se tu não quiser usar essa colher de azeite ou colher de sopa de óleo de coco, tu poderia colocar o quê? 80 gramas de abacate no lugar. Ou, não quer usar abacate, esses 80 gramas. 15 gramas de pasta de amendoim, ou 20 gramas de castanha, ou 20 gramas de coco, ou 10 gramas de castanha, ou 15 gramas de amendoim grão, né? Ou 15 gramas de nozes. Aí, se tu quiser fazer alguma troca, algo do outro tipo, é só fazer aqui na regrinha. Tu põe quanto que tu quer. Aqui, ó. Quanto que tu quer de algo X. De algo. Aqui os valores de base que tem lá. Por exemplo, 100 gramas de arroz, tu coloca lá 100 gramas de arroz. Aí tu coloca igual a, tu pega lá pela tabela, né? Quanto que é equivalente? Aqui tu coloca o algo que tu quer. Algo que tu quer. Tu faz cruzado, entendeu? Cruzado aqui, ó, vai dar o valor. O resultado final é o que tu vai poder substituir em gramas, ó. Igual tá aqui, ó. Ó. Entendeu? Acho que ficou bem claro como vocês devem fazer essa questão da... Como você deve utilizar nessa aba, essa página 3 com a lista de substituições. Tem uma diversas variedades. Aí aqui frutas, a mesma coisa, ó. Por exemplo, se tiver lá uma porção de fruta, né? Aí, por exemplo, tem 120 gramas de banana. Né? Tu não quer comer banana, tu pode colocar
75 gramas de banana da terra no lugar, né? Ou 150 gramas de morango ou kiwi, né? No lugar de biscoito de banana. Se for açaí, 150 gramas. Se for manga, 100, abacaxi, 200. Que muda aqui, ó, conforme o tipo de fruta. Aí, caso vocês queiram adicionar algo que não tenha aqui no planejamento, aí vocês entrem em contato, né? E qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem me chamar no privado também. Quanto às folhas, verduras e legumes, é que eu deixo vocês podem ingerir à vontade e não há necessidade de vocês pesarem. Por exemplo, abobrinha, brócolis, couve, beterraba, cenoura, tomate, pepino, berinjela, quiabo, maxixe, pimentão, entre outros da sua escolha. Vocês não precisam pesar e vocês podem comer na quantidade que vocês quiserem, né? Verde também, à vontade. Não há necessidade de pesar alface, rúcula, repolho, nem nada do tipo não. Mas desde que vocês insiram pelo menos nas refeições principais, né, por conterem fibras, vitaminas e substâncias antioxidantes. Quanto às bebidas já falei, quanto às refeições livres também. Aqui, opções de suplementos, são os principais que eu gosto de utilizar, né? A creatina, você pode usar de 5 a 6 gramas, pode ser no pós-treino ou qualquer outro horário, desde que vocês consumam antes ou após uma refeição que contenha carboidrato. Um comprimido de polivitamínico logo pela manhã, junto com uma primeira refeição. E 2 comprimidos de ômega 3, de preferência antes ou depois das refeições principais. Ou seja, ou tu come um antes do almoço, ou um depois do almoço, ou um antes da janta, ou um depois da janta. Aqui são 2. E um comprimido de vitamina D 10.000 UI, né? Pode tomar pela manhã, qualquer horário pela manhã aqui, ou próximo do almoço. E um comprimido de melatonina, caso você tenha dificuldade em dormir ou acha que seu sono não rende bem, né? Acorda sonolento, acorda cansado, toma 30 minutos ou uma hora antes de dormir. Secundárias aqui, caso você apresente algo específico que eu queira adicionar, eu irei colocar aqui junto com algum tipo de observação. Aqui a gente tem algumas orientações, né? Você organizar as refeições com antecedência, né? Levar marmita sempre que sair de casa, né? Evitar não pular, esse não pular refeições aqui é referente a não ficar sem fazer uma refeição, né? Aí aqui manter os seus horários de refeições, ficar atento com a ingestão de água, né? Não esquecer de se hidratar, né? Os alimentos vocês devem pesar depois de prontos, não cru, né? E não incluir nenhum alimento no plano sem o meu conhecimento, né? Por exemplo, toda quarta-feira tu tá comendo um sushi e tu não tá contando isso aqui como tua refeição livre, entendeu? Aí tu tem que me notificar. Aqui não usar temperos como caldo de quinoa, isso aqui vai de você, já é do gosto de cada um. Isso aqui já é temperos naturais, né? Alho, cebola, cheiro verde, entre outros condimentos naturais. Né? Não faltam seus treinos, manter seus treinos de preferência nos mesmos horários, de forma regular. Não comer grandes refeições antes do treino, né? Ter prioridade para uma refeição mais leve. Se você for comer, tiver corrido e tiver que treinar uma hora ou meia hora, evita fazer uma refeição muito grande, come metade, uma fruta, ou metade de uma refeição. E outras observações aqui, referente ao sono, né, tentar dormir pelo menos de 5 a 6 horas, e esse se expor ao sol que vai de cada um. Né? Se expondo ou não, continue suplementando com a vitamina D. Vitamina D, esses suplementos aqui, vocês devem tomar de domingo a domingo, né, sem dar pausa, né, de forma ininterrupta. A melatonina, se você tiver problemas com insônia, mantém de forma ininterrupta também. E é isso aí, qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, pode me chamar também por direct dos meus dois Instagrams ou me notifiquem por e-mail.